Quem aí já ficou parado num semáforo batucando no volante e se perguntou: quem foi o gênio que inventou essa coisa? Pois é, a gente raramente pensa nisso, mas essa invenção simples transformou completamente as nossas cidades e a maneira como a gente se move. Hoje, vamos viajar no tempo para descobrir a história fascinante por trás dos semáforos de trânsito. Pega o cinto e vem comigo. Para entender por que os semáforos surgiram, a gente precisa voltar para Londres do século XIX. Imagina a cena: ruas lotadas, não de carros, mas de carruagens puxadas por cavalos, carroças, pedestres apressados e até animais soltos. Era um caos total. O trânsito era lento, perigoso e os acidentes eram super comuns. Um policial passava o dia inteiro no meio da rua, gesticulando e apitando para tentar organizar aquela confusão. Mas era uma tarefa quase impossível. Foi nesse cenário caótico que um engenheiro ferroviário chamado John Knight teve uma ideia brilhante. Ele pensou: se a gente usa semáforos para controlar os trens nas ferrovias, por que não usar algo parecido para controlar o tráfego nas ruas? A lógica era perfeita. Nas ferrovias, sistemas de sinalização já evitavam colisões há anos. Era só adaptar o conceito para as ruas. E assim, no dia 9 de dezembro de 1868, o primeiro semáforo do mundo foi instalado em Londres, perto do Parlamento Britânico. Mas esquece o semáforo que a gente conhece hoje, com luzes elétricas. Aquele era bem diferente. Durante o dia, ele tinha 2 braços mecânicos, parecidos com os sinais de trem da época. Quando os braços estavam estendidos na horizontal, significava pare. Quando estavam inclinados para baixo, significava siga com cuidado. E à noite, à noite a coisa ficava mais interessante. No topo do poste havia uma lanterna a gás com lentes coloridas, uma vermelha e uma verde. Um policial ficava ali, operando uma alavanca na base do poste, para girar a lanterna e alternar entre as cores. Vermelho para parar, verde para seguir. Parece familiar, né? A ideia de usar vermelho e verde já era consagrada nas ferrovias. Vermelho sempre foi uma cor de alerta, de perigo, e verde era associado à segurança. No começo, a invenção foi um sucesso. O trânsito naquela esquina perigosa melhorou muito e os pedestres conseguiam atravessar com mais segurança. Mas, como nem tudo são flores, a alegria durou pouco. Menos de um mês depois da instalação, em janeiro de 1869, aconteceu uma tragédia. A lanterna a gás explodiu e feriu gravemente o policial que estava operando o equipamento. Com esse acidente, o projeto foi considerado perigoso demais e foi abandonado. Londres voltou ao caos das carruagens descontroladas. A ideia de controlar o trânsito com sinais luminosos ficou adormecida por quase 40 anos. Durante esse tempo, o mundo mudou radicalmente. O cavalo deu lugar ao motor a combustão. Os primeiros carros começaram a aparecer nas ruas, e com eles, novos problemas. Agora, além das carroças, tínhamos veículos muito mais rápidos e imprevisíveis. O caos nas grandes cidades americanas, como Nova York e Chicago, estava atingindo um nível insustentável. Foi aí que a necessidade falou mais alto de novo. Vários inventores ao redor do mundo começaram a trabalhar em suas próprias versões do semáforo. Agora aproveitando a nova tecnologia da eletricidade, que era muito mais segura que o gás. Um dos pioneiros foi um policial de Salt Lake City, nos Estados Unidos, chamado Lester Wire. Em 1912, ele criou um protótipo de semáforo elétrico. Era uma caixa de madeira com luzes vermelhas e verdes pintadas em cada lado,
montada num poste. A energia vinha dos fios dos bondes elétricos que passavam por ali. Era um sistema manual, operado por um policial numa cabine, mas já era um grande avanço. Apesar da invenção de Wire, quem geralmente leva o crédito pelo primeiro sistema de semáforo elétrico funcional é a American Traffic Signal Company. Em 1914, eles instalaram um sistema na esquina da Euclid Avenue, com a East 105 TA Street, em Cleveland, Ohio. Esse sistema já era mais sofisticado. Ele tinha luzes vermelhas e verdes e, mais importante, emitia um som, um zumbido, para avisar os motoristas quando a luz estava prestes a mudar. Isso dava um tempo de reação, evitando freadas bruscas e colisões na traseira. Esse sistema também era operado manualmente por um policial numa cabine, que tinha uma visão clara do cruzamento. Mas ainda faltava uma peça importante no quebra-cabeça, a luz amarela. Quem nunca acelerou para passar no amarelo que atire a primeira pedra? A ideia da luz de atenção ou cuidado surgiu alguns anos depois. Em 1920, um policial de Detroit chamado William Potts, que era superintendente de sinais da polícia, pensou que adicionar uma terceira cor ajudaria a tornar a transição entre o verde e o vermelho mais segura. Ele queria dar um aviso claro de que o sinal estava prestes a fechar. E assim nasceu o semáforo de 3 cores que a gente conhece e usa até hoje. Detroit foi a primeira cidade do mundo a instalar um sistema de semáforos de 3 luzes em massa. O próximo grande passo foi a automação. Ter um policial em cada esquina operando os semáforos era caro e ineficiente. A solução veio com os temporizadores automáticos. Em 1922, o inventor Garrett Morgan, um homem negro que também inventou a máscara de gás usada na Primeira Guerra Mundial, patenteou um sistema de semáforo automático. A invenção dele era genial porque não só automatizava a troca de luzes, mas também tinha uma posição de parar tudo, que podia ser usada para permitir a passagem de pedestres ou de veículos de emergência. Morgan percebeu a importância de criar um sistema que funcionasse sozinho e que pudesse ser interligado em vários cruzamentos, criando o que a gente chama hoje de onda verde. Ele vendeu os direitos da sua patente para General Electric por $40 mil na época. Uma fortuna. A partir daí, os semáforos se espalharam pelo mundo como fogo em palha. Em 1925 foram instalados em Paris. Em 1926, em Londres, a cidade que tinha abandonado a ideia décadas antes. No Brasil, o primeiro semáforo foi instalado em 1935 no cruzamento da Rua Barão de Itapetininga com a Praça Ramos de Azevedo, em São Paulo. No começo, as pessoas estranharam. Tinha até um guarda com um apito para chamar a atenção dos motoristas para o sinal automático, como era chamado na época. Hoje, os semáforos são incrivelmente inteligentes. Eles não são mais só temporizadores mecânicos. Muitos usam sensores no asfalto, câmeras e até inteligência artificial para detectar o volume de tráfego em tempo real. Eles podem ajustar a duração do verde e do vermelho para otimizar o fluxo, dar prioridade para ônibus e ambulâncias e se comunicar entre si para criar rotas mais eficientes. Existem até semáforos para pedestres que mostram animações, contagem regressiva e emitem sons para ajudar pessoas com deficiência visual. É incrível pensar que tudo isso começou com um engenheiro de ferrovias observando o caos das carruagens em Londres. A história do semáforo é um exemplo perfeito de como uma necessidade social impulsiona a inovação tecnológica. Uma invenção que parece tão simples, mas que é o resultado de décadas de tentativas, erros e da colaboração de muitas mentes brilhantes, como John Picknight, Lester Wire, William Potts e Garrett Morgan. Da próxima vez que você parar
Num sinal vermelho, talvez você não fique tão irritado. Lembre-se que essa pausa de alguns segundos é o que nos permite viver em cidades com milhões de carros, sem que o caos absoluto se instale. É uma dança sincronizada, regida por luzes coloridas, que salva vidas todos os dias. E aí, curtiu essa viagem pela história do trânsito? Tem alguma outra invenção do dia a dia que você gostaria de conhecer a origem? Deixa aqui nos comentários. A sua sugestão pode virar o nosso próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir e até a próxima.